Hoje nós vamos estudar um tema muito interessante que vai falar sobre a soberania de Deus sobre as escolhas humanas. E o texto base que nós vamos usar para tratar sobre esse tema é Gênesis 27. Ou seja, a gente vai estudar o capítulo inteiro de Gênesis, certo? Só que eu vou dar uma de Pastor Nelson, eu vou ler só o versículo 1 e a gente vai ali tratando, né, de acordo com o que a gente for estudando. Amém? Versículo 1 do capítulo 27 de Gênesis. É só você ir na capa e andar um pouquinho que você chega lá. Amém? Diz assim: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E respondeu: estou aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar, te agradecer por esta palavra, que venhamos, Paizinho, estar, meditar nela, entender mais sobre a tua soberania e também entender sobre as escolhas que nós tomamos no nosso dia a dia. Que venhamos sair daqui transformados de acordo com a tua vontade e nos conduz, Paizinho, a caminhos que venham glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, certa vez, quando eu não lembro, acho que eu devia ter uns 19 anos, né? Um dia desse, ano passado, tinha 19 anos, o pastor que eu servia ali na igreja que ele estava à frente, ele dava aulas no interior, né? E uma das aulas que ele dava era lá em Caraí de Amontada, né? Um pouquinho longe daqui de Fortaleza. E nessa brincadeira eu senti desejo de ir com ele, né? Pensando, tipo, aquela aventura, né? Eu vou lá com o pastor, ver como é, conhecer novos irmãos, né, de outros lugares. E nessa viagem, Deus me ensinou muito sobre a questão da soberania dele, apesar das escolhas que nós tomamos ao longo do trajeto, né? Não foram escolhas pecaminosas, mas na minha visão foram escolhas tolas, né? E ao passar por toda essa situação, quando a gente chegou lá, a gente primeiramente foi na casa de um irmão, a gente chegou no finalzinho da tarde, e quando nós chegamos lá, ficamos conversando com esse irmão, ele tinha um comércio, o irmão trouxe um café lá, né? Já conquistou meu coração, porque trouxe café. E a gente conversando, acabou a conversa, e o pastor, não, vamos comer uma tapioca ali. A gente foi comer uma tapioca umas 6 e pouco da noite. Aí eu perguntei, pastor, e agora? Que a gente vai para onde? Não, meu irmão, a aula só começa às 7h30, isso eram às 6h20. E essa é 1h10. Então a gente vai ficar aqui na rua, parado, esperando o momento da aula. Que negócio doido é esse? Já fiquei meio assim, né? Beleza. E teve a aula, né? E quando a gente estava indo para a aula, a gente não tinha um lugar ainda nem para dormir, né? E no meio do caminho, Deus mandou um outro irmão e perguntou se o pastor queria dormir na casa dele, né? Aí eu já fiquei assim, né? Opa, Deus já mandou uma pessoa ali para abençoar. Só que no outro dia, quando a gente levantou pela manhã, que a gente estava tipo no centro de Amontada, não sei explicar muito bem aquelas regiões, a gente tinha que ir para um lugar muito no interior, assim, ainda mais dentro ali do interior dessa região. E nós, 7 a 8 horas mais ou menos da manhã, estávamos ali na parada de ônibus, né? E eu olhei para o pastor e falei, pastor, e agora? Como é que é aqui para a gente chegar nesse lugar? Pô, não, aqui o pau de arara passa 11 horas. E a gente estava 8 horas da manhã lá. Aí eu, mas o que a gente está fazendo aqui, pastor? Não, a gente vai esperar uma carona passar, a gente dá sinal, né? Se ele parar e nos der carona, glória a Deus, né? Aí eu pensando na minha cabeça, mas que loucura é essa, né? O que é que eu estou fazendo aqui? E ele fechou a boca e talvez no máximo 5, 10 minutos, passou um carro, ele deu sinal, eu jovem, né, como todo jovem, com vergonha de dar a mão, né, para pedir carona, né, obviamente. E ele deu o sinal, parou o carro, era o padre da cidade, e nos deu carona, né. E a gente indo lá no caminho, quando ele falou assim, não, eu vou até a rotatória tal, e de lá eu vou dobrar para a esquerda, vocês vão ter que seguir reto. Só ouvindo lá atrás, né, a conversa. E quando chegou nessa rotatória, aquele negócio bem grande, nós paramos, descemos do carro,
e quando eu olhei assim, era mato de um lado, mato do outro. Estava melhor lá na cidade, porque tinha lugares ali até para se refugiar. E quando a gente estava ali no canteiro, e eu pensando, pastor, e agora? O que a gente está fazendo aqui? Eu, não, rapaz, vai passar outro, vai nos dar carona. Eu queria ter essa fé, entendeu? Mas eu não estava tendo essa fé, sendo bastante honesto com vocês. E estávamos lá e começou a ouvir um barulho dentro do mato. Aí, o que é que está acontecendo? Eu olhei assim para trás, fiquei meio assustado. Saiu um homem de dentro do mato. Não me perguntem o que é que ele estava fazendo, mas ele estava lá dentro do mato. Ele, opa, né, aquela coisa, né? Opa, tudo bem? Você quer começar a conversar? Aí perguntar, para onde é que vocês estão indo, né? Aí o pastor explicou, não, nós estamos indo para tal canto, né? E explicou lá para esse rapaz, papai, tem um primo meu que ele está levando areia lá para a construção que está tendo da pista. Só que horas são? Aí olhou no celular, né? Eu não lembro mais ou menos que horas, acho que era 10 e pouco da manhã já, nesse momento. E ele falou assim, porque se tivesse sido um pouco mais cedo, ele teria passado, eu tinha pedido para vocês, né, pedido para ele dar carona para vocês. E ele fechou a boca, ele falou assim, é até um caminhão vermelho. Aí fechou a boca, dentro, foi mais rápido até do que a carona do padre. Quando eu estou vindo um caminhão lá longe, do mesmo caminhão que o padre tinha pego lá, né? Vinha um caminhão lá longe, caminhão vermelho. Ele, rapaz, está vindo um caminhão vermelho ali, eu não sei se é meu primo, mas uma hora dessa ele já passou. Era o primo dele. Aí ele parou e nos deu carona, né? E pensando em toda essa situação, e nós chegamos no local, né, através de carona, sem gastar 50 centavos, né? E ainda chegamos antes, se tivéssemos esperado pelo pau de arara, né? Pensando nessa situação sobre escolhas, né, que eu acredito que foram escolhas tolas, mas Deus cumpriu o seu propósito, que era de nos levar até o local para que a aula viesse ali ocorrer. Nós vemos, ao longo da história, atos de Deus para cumprir sempre a sua vontade. E a sua vontade é que os seus filhos fossem redimidos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos desde lá do momento da queda, desde o momento que Adão e Eva caíram diante do Senhor, pecaram contra o Senhor, nós vemos lá em Gênesis 3,15 já uma promessa falando que iria vir um descendente, e esse descendente iria triunfar, iria reinar. Não de acordo com a perspectiva humana, mas de acordo com a perspectiva celestial. Completamente diferente do que nós podemos imaginar. Então nós caímos, estávamos perdidos, estávamos distantes, e todo ato que aconteceu ao longo da história foram atos para que aquilo viesse se consumar. Quando Cristo ali na cruz do Calvário morreu, né, entregou o seu espírito a Deus, aquilo foi toda uma sequência de atos que Deus foi fazendo, que Deus foi guiando para que a sua vontade viesse acontecer. E logo no início a gente vê Deus ali separando Abraão. Deus prometendo a Abraão que ele seria uma grande nação. Se você voltar um pouco lá para Gênesis, no capítulo 12, não precisa voltar, eu leio aqui, diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso aqui é praticamente um resumo do que nós vemos até Cristo. Quando ele fala que todos os povos da terra serão abençoados por meio de você, não está falando por meio de Abraão no sentido do corpo dele, está falando por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é descendente também. Então, veio toda a história, chegou em Cristo, e a partir de Cristo, todas as nações são abençoadas. Mas ao longo desse trajeto, a gente vê também determinados tipos de atos, inclusive do próprio Abraão, que são atos que a gente olha e vê que parece que Abraão estava querendo antecipar a bênção, né? Quando Sara chega ali para Abraão e dá a sua criada para ele ter relações, ali foi uma forma de tentar fazer com que a geração continuasse. E veio ali Ismael.
Ismael não era ali o filho da promessa. O filho da promessa não era Ismael. Existiria alguém que iria nascer por meio de Abraão, e essa pessoa seria realmente a pessoa da promessa. E quando Abraão já estava ali com seus 99 anos, Deus o abençoou e fez assim ele ter um filho. E esse filho é Isaque. Esse sim é o filho da promessa. Mais uma vez, Deus mostrando ali para o povo dele que ele é o Senhor, que ele faz de acordo com a sua vontade. Não adianta a gente tentar fazer alguma coisa ali, tomar algum tipo de ato para que as coisas venham a acontecer, né? E a partir de Isaque, temos o nascimento de duas crianças, que é Jacó e Esaú, que a gente vê o relato do nascimento deles lá em Gênesis 25, a partir do versículo 21, que diz assim, ó: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, pois dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então a gente já vê aqui a questão de Jacó e Esaú. Andando um pouco mais até o versículo 28, diz assim: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Lembre-se que na época não tinha ultrassom. Não tinha como saber se tinha 2, se tinha 3, mas a resposta de Deus já foi uma resposta afirmativa em relação a que existiam 2 ali brigando no ventre daquela mulher, no caso aqui, Rebeca. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Então a gente vê aqui 2 povos saindo de uma única mulher. Então, acredito que muitos irmãos aqui sabem que o significado de Esaú é peludo, né? Com muitos pelos. E Jacó, eu já vi muitos, né? O pessoal fala assim, é um enganador. Mas se você parar bem, qual é a mãe que colocaria o nome do filho de enganador, né? Eu estava vendo Nicodemos falando, ele já usou uma outra terminologia, né? Suplantador. E eu já vi alguns outros teólogos falando que o significado de Jacó é aquele que agarra o calcanhar, né? Claro que o nome Jacó chegou um momento que teve o significado transformado realmente ali para enganador. O próprio Esaú usa essa terminologia, né? Então existe essa briga, mas não é o caso que eu quero tratar, certo? Então nós vemos aqui Jacó e Esaú no ventre brigando. Depois que nasceram, nós vemos as preferências de cada pai, né? Isaque preferia Esaú, porque Esaú era um homem de caça, caçava e também preparava comida para Isaque. E já Jacó, ele era um homem ali do rebanho e era das tendas, ou seja, ficava mais em casa. Então tinha um relacionamento talvez muito mais profundo ali com Rebeca, certo? Então quando a gente estiver estudando todo esse aspecto dessa narrativa que a gente encontra aqui nas Escrituras, a gente vai enxergar que, apesar de nossas escolhas, o plano dele, os planos de Deus, irão se concretizar em nossas vidas. Independente dos atos que eu venha tomar, o que Deus prometeu vai acontecer. Deus prometeu lá para Abraão de que a partir dele nasceria uma grande nação e que a partir dele todas as nações seriam benditas. Então, se Deus prometeu, está prometido.
Ele não é igual ao homem, né, que promete. Quantas vezes, eu vou citar aqui exemplos, quantas vezes a gente vê assim, a gente marca uma reunião e um irmão fala, eu vou estar lá, eu vou estar lá, eu vou estar lá. Chega um momento que o irmão fica desacreditado de tanto ele falar que vai estar lá e nunca está. Por quê? Porque ele é um ser humano, ele é falho, ele é pecador. Tem que se consertar? Tem que criar vergonha na cara? Tem. Mas ele é um ser humano, ele vai falhar. Só que Deus, quando Ele fala que vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Não existe esse negócio de negociar. Ele faz e ponto final. Então, apesar de nossas escolhas, os planos dele se concretizarão. Então, o que é que nós podemos aprender por meio das escolhas feitas por Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, na narrativa que a gente vai iniciar? Observe o que é que diz a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú seu filho mais velho. Observe essa palavra, ele sempre vai usar a terminologia seu filho mais velho. E lhe disse, meu filho. E ali Esaú respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu o coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Então a gente vai ver como o processo de escolha vai culminar ali na vontade de Deus. A gente vai ver quatro aspectos ali do escolher, de você tomar uma atitude para escolher, que faz parte desse ato. E o primeiro é que toda escolha se inicia com o desejo. Nenhuma escolha se inicia sem um desejo. Uma das características até do marketing quando você está trabalhando com marketing, é incitar o desejo nas pessoas, mesmo ela não querendo aquilo. O marketing vai fazer isso. Ele vai incitar. Você não está nem pensando sobre determinada coisa, mas vai chegar um momento que ele vai tratar um determinado ponto que vai fazer. Será que eu estou precisando? Será que eu preciso trocar nesse momento? E vai tentar ali induzir a comprar determinada coisa. Aqui nós vemos também um desejo de Jacó. Jacó tinha por desejo abençoar Esaú. Por quê? Porque Esaú era o seu predileto. A gente viu lá no 25, capítulo 25, 28, versículo 28. E também Esaú, pensando na perspectiva humana, era aquele que tinha por direito as bênçãos de Deus, porque ele era o primogênito. Esaú era o primogênito, logo, ele tinha por direito receber ali realmente as bênçãos de Deus. Além disso, ainda era o predileto de Isaac. E além disso, ainda fazer comida boa para Isaac. Ou seja, tinha todo ali um campo perfeito para que Esaú realmente recebesse a bênção de Deus e assim fosse, através da sua descendência, que viesse Salvador. Porém, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque não era o plano de Deus. Por mais que aos nossos olhos esteja completamente favorável, observe, Esaú era o predileto, Esaú era o primogênito, e Esaú preparava uma comida boa, tudo com P, Preparava comida boa, primogênito e predileto, E estava ali, Esaú. E quando Isaac chama-lhe Esaú, Isaac ele acreditava que estava perto da sua morte. Mas o velho aqui não era fácil de morrer, não. Ele ainda viveu no mínimo 50 anos. Porém, por ele ter ficado ali cego, a visão dele está embaçada, ele acreditava que estava ali perto da sua morte. E a gente vê que Isaac, ele faz um pedido que, numa primeira perspectiva, é inusitado. Porque Isaac pediu comida para poder abençoar Esaú, Só que se você for analisar nas Escrituras, o processo cerimonial envolvia realmente comida. Até o momento final ali de Cristo, envolveu a alimentação, envolveu
a ceia. Então era algo comum envolver alimento ali para um certo momento cerimonial, uma celebração, né? Então, quando Isaac fala assim, meu filho, vai lá, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto apreciou. Ou seja, Esaú sabia como era que o Isaac gostava. Por quê? Porque ele já tinha preparado em outros momentos. Eles tinham um relacionamento muito próximo. Como eu disse, Esaú, relacionamento próximo com Isaac. Jacó, relacionamento próximo com Rebeca. E ele fala, traga-me para que eu coma e o abençoa antes de morrer. Porém, Rebeca estava ali ouvindo. E Rebeca tinha um outro desejo. Qual era o desejo de Rebeca? O desejo de Rebeca é que Jacó fosse abençoado. Por quê? Porque ela já tinha recebido essa promessa. Lá em Gênesis 25, 23, foi um versículo que a gente acabou de ler, diz assim, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Rebeca, ela sabia que Jacó seria superior a Isaac. Superior a Esaú. Esaú iria servir Jacó. Então, Rebeca, se você for pensar numa primeira perspectiva, ela estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a bênção fosse transmitida para Jacó. Porém, ela arquiteta ali um plano, e esse plano aqui é de escolhas erradas e mais erradas e mais erradas. A gente vê manipulação, a gente vai ver engano, a gente vai ver mentira, e ela vai arquitetar todo um plano para conseguir aquilo que ela tanto deseja. E aí que entra o nosso segundo ponto, que é, toda escolha precisa de um plano. Toda escolha precisa de um plano. Se você está desejando algo, você não vai, vou fazer aqui, não, você vai pensar, como é que eu vou fazer? Quando você está estudando para o vestibular, trazendo isso como exemplo, você quer fazer um vestibular de tal curso. Você sentiu primeiro um desejo. Aí você vai traçar um plano para você alcançar aquilo que você tanto deseja. Qual é o plano? Rapaz, eu tenho tantas horas por dia, eu consigo estudar, eu vou dividir matemática, física, história, geografia, química, e vai fazer a divisão ali das disciplinas. Vou também fazer um cursinho e tal. Então você vai ali criar um plano para você alcançar aquilo que você tanto deseja. Jacó, ele fez o seu plano, que o desejo dele era abençoar Esaú, então ele pediu para comer, pediu para que Esaú trouxesse ali uma caça para ele, né? E Rebeca, ela foi bem mais ali, menina má, vamos usar essa terminologia. Rebeca parecia o Batman. Não sei se você já viu essa brincadeira. O Batman vence qualquer personagem com preparo. Você já viu isso, essa história? O pessoal fala assim, o Batman venceu, teve Batman versus Superman, né? Aí o Batman venceu o Superman. Como assim, né? O Batman venceu o Superman? O Batman é um ser humano, mas o Batman tem preparo. E aqui, Rebeca, ela planejou e estava preparada para qualquer situação. Observe o que é que Rebeca faz. A partir do versículo 6, diz assim, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer que a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Observe aqui, né, que ela já acrescentou uma informação, né? Na presença do Senhor. Isaac não falou isso. Isaac só falou que não, para que eu te abençoe antes que eu morra. Já acrescentou uma informação. Né? Já acrescentou uma informação. Parece que a mulher gosta, né, de acrescentar umas informaçõezinhas, né? A gente vê ali no momento da queda uma informaçãozinha sendo acrescentada e tal. Né? E ele continua. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho
e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele coma e abençoe antes de morrer. Meus irmãos, para que melhor do que a esposa para saber o que o seu marido gosta de comer? Para que melhor? A esposa vai saber o que o marido gosta de comer. Então ela sabia como é que Isaac gostava ali, aquele guisado que ia ser preparado. Porém, ao longo dessa conversa, dessa maquinação para poder enganar o velho Isaac ali, e para que Jacó recebesse a bênção, nós vemos Jacó fazendo uma certa indagação. Ele fala assim, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Observe que Jacó aqui, ele não estava preocupado com o certo e errado, não. A preocupação dele não era essa. A preocupação de Jacó aqui era sobre as consequências que poderia vir sobre a sua vida. Ele ser ali amaldiçoado e viver a sua vida sendo com uma maldição sobre ele. Então a preocupação de Jacó não estava relacionada com isso é certo, isso é errado. Não, ele estava preocupado mais com as consequências, né? E aí entra até a questão que, até na hora que o irmão Léo falou sobre o livro que nós estamos lendo aqui no PG de homens, sobre pecados aceitáveis. Por que esses pecados são aceitáveis? Porque as consequências não são vistas. As consequências não são vistas, as pessoas não se tocam das consequências ali. A pessoa não se preocupa com isso, por isso que ele é tão aceitável, né? Quando a gente pensa, se todos esses atos tivessem uma consequência muito pesada, vamos supor que a partir de hoje, a IBI disciplina quem chegar atrasado. Imagina se acontecesse isso, porque é um pecado. Imagina se acontecesse, não, agora é motivo de disciplina, porque você está envergonhando o reino, você está envergonhando a igreja do Senhor, com esse ato do atraso. Agora, se você chegar atrasado, não tiver uma justificativa plausível, o pneu do carro furou, não sei o quê, bababá, chegou atrasado porque foi realmente irresponsável, você vai ser disciplinado. Imagina se acontecesse isso. Talvez as pessoas começassem a chegar mais no horário. Outras iriam sair da igreja. Outras iriam sair da igreja, porque não iriam aceitar, porque prefere continuar vivendo com o seu erro. Então, aqui a gente vê Jacó não preocupado com o que é certo e com o que é errado. Ele estava preocupado ali com a consequência. Se tiver uma consequência, não vou fazer, mãe. Eu não vou fazer isso porque eu posso ali ser amaldiçoado. Só que Rebeca, como eu disse, Rebeca aqui estava o Batman, né? Ela traz a responsabilidade para si. Olha o que diz no versículo 13. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Ou seja, ela trouxe as consequências do pecado de Jacó para ela, porque ela que estava arquitetando ali o plano, para poder convencer Jacó de tomar aquele tipo de ato. Né? Ou seja, é tipo aquela ideia, não, agora a consequência não vai mais para mim. Então, ele ficou tranquilo, ele não estava mais preocupado se era certo ou se era errado. Ele estava apenas preocupado, né, de fazer a vontade ali da mãe dele. Por quê? Porque a consequência não iria mais cair sobre ele. Isso é até uma mentalidade que acontece muito no meio quando acontece guerra. A pessoa não pensa que está matando o outro. Ela pensa que a consequência de ela estar matando o outro está indo para o país dela. É o país dela que está matando, não é ela. Não é ela. Ela perde a noção do que é certo e do que é errado, né? Então, Rebeca ela prepara a comida, no versículo 14, diz assim, então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. E ela continua, olha o que diz no versículo 15. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú,
seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Observe que o texto está sempre trazendo Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Isso aqui não é uma coincidência, meus irmãos. Isso aqui não é uma coincidência. Ele está colocando porque isso é uma informação importante para o texto. Então, Rebeca pegou as roupas melhores. Acredito eu que, como se tratava de um cerimonial que iria acontecer, cabia um traje mais elegante, um traje ali de gala. E observe novamente, Esaú é o primogênito. E o que foi que ela fez no versículo 16? Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do seu pescoço com peles dos cabritos. Né? Cobriu ali Jacó de pelos. E no 17, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ou seja, Rebeca já fez algo a mais de novo, porque o pedido de Isaac era um guisado, algo ali saboroso para ele comer. Já apareceu o elemento do pão. Ou seja, Rebeca era menina má, né? Assim de pensar em, não, vou botar um pãozinho, né? É tipo quando você vai comprar uma sopa e a pessoa traz o pão também para você, entendeu? Para poder, né, dar aquela combinação legal ali. Quando você vai comprar uma panelada e ela coloca o cheiro verde, ou seja, ela trouxe algo a mais para você se sentir ali bem, para você se sentir melhor. Tipo, para camuflar ali o ato que ela cometeu. E aí vem aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, né? O santo desconfia, né? Se você já ouviu esse ditado popular. E nós vamos para o nosso terceiro ponto, nosso terceiro aspecto que está relacionado com a escolha. É que toda escolha tem um ato. Você desejou, você planejou e agora você vai executar aquilo que você planejou. Observe que Rebeca, ela planejou tudo. A gente vê o plano de Rebeca até o último versículo desse capítulo. Até o último versículo você vai ver como Rebeca era esperta ali para poder fazer o mal. Literalmente o mal. Então toda escolha tem um ato. Observe o que é que nós vemos. Vamos continuar na leitura do nosso texto. Versículo 18. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele. Respondeu quem? Isaac. Sim, meu filho. Quem é você? Observe. Eu falei um ditado bem, né? Acho que é um ditado bem católico aqui. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Cara, ele tinha acabado de pedir para Isaac, ou para Esaú, ir caçar. Ele ia primeiro ia caçar, ia procurar, depois ia fazer e trazer a comida. Como é que ele conseguiu tão rápido? Então, quando Jacó se apresentou ali para Isaac, ele perguntou: oxe, quem é você? Está muito estranho esse negócio, né? Aí olha o que é que continua. No versículo 19. Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. De novo o aspecto da primogenitura sendo ali salientada. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? De novo, Isaac desconfiado, né? A gente viu aqui, ó, que nesse ato de enganação de Isaac, ele já começou mentindo sobre quem ele era. Ele falou: eu sou Esaú, né? Eu sou Esaú. Não sei se você já passou por a situação de que algumas situações assim bem nebulosas, tipo assim, você ligar para uma central de atendimento se passando por outra pessoa. Não sei se você já fez isso, mas eu já vi algumas pessoas fazendo, para poder resolver um assunto. Não, é porque o meu pai, ele não sabe resolver esses assuntos. Aí você se passa pelo seu pai. Aí você fala: como é? Opa, com quem eu estou falando? É com o Wilton. Não, meu pai é o Wilton, né? Por isso meu nome é Welton. Vem, né? Ah, eu sou o Wilton. Está mentindo? Você é o Wilton? Não. Eu sou o Welton, não sou o Wilton. Estaria mentindo, você está se passando por outra pessoa.
E Jacó aqui estava se passando por uma outra pessoa. Ele já começou mentindo sobre quem ele era, né? Ele também mentiu sobre a questão, eu sou teu primogênito. No aspecto não do que já tinha acontecido anteriormente. Porque se a gente pensar de que Esaú realmente vendeu a sua primogenitura para Jacó, Jacó realmente era o primogênito. Mas aqui ele está enganando, dizendo, não, sou teu primogênito, realmente o que nasceu primeiro, né? E não a questão realmente do direito. Ele mentiu também sobre uma ordem. Observe o que é que ele fala no versículo ainda, acho que é o 19 ao 20, deixa eu ver aqui. Jacó disse a seu pai, sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Essa ordem foi para Jacó? Não, essa ordem foi para Esaú. Então a gente já vê mais uma outra mentira. Ele mentiu também sobre ter ido caçar. Ele fala assim, fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que eu lhe cacei. Isaac, perguntou a seu filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Olha assim, vergonhice de Jacó. Colocou o nome de Deus aqui. Ele falou, Senhor, o teu Deus. Ou seja, tipo assim, o teu Deus providenciou a caça. Foi por isso que eu encontrei rápido, é por isso que você vai comer, meu pai. Ele, é tipo assim, ele está com pressa de me abençoar. Me abençoa logo antes que Esaú volte e me mate. É tipo isso, o medo dele, Ele estava com pressa para poder ser abençoado. Ele estava muito ali, apressado, Até uma dica, meu filho, quando você recebe uma mensagem e tem negócio de pressa, faça isso logo, Não sei o quê, assine tal coisa logo, é só até hoje. Desconfie, porque tem alguma coisa errada. Alguém está tentando lhe enganar. Olha aqui, Jacó tentando enganar e Isaac através da pressa. Ele mentiu também sobre ter preparado, Ele falou assim, antes come, cacei para que me abençoe. Ou seja, ele falou que, eu preparei. Ele também mentiu sobre ter recebido rápido, ou seja, blasfemando contra o Senhor, quebrando um mandamento. Qual o mandamento? De não tomarmos o nome de Deus em vão. Ele falou, Senhor, o teu Deus, preparou, trouxe a caça ali depressa, colocou no meu caminho para que eu viesse realmente ali trazer esse alimento para que o Senhor me abençoasse. Ou seja, ele quebrou um mandamento. Na realidade, ele quebrou 2 de uma chibatada só. Ele mentiu e ele tomou o nome de Deus em vão. 2 mandamentos quebrou aqui. Olha o tanto de mentira, meus irmãos, em um período tão curto. Ele mentiu até na sua fisionomia. Ele colocou pelos nas mãos, no pescoço, para poder enganar ali Isaac. E ele também mentiu sobre o seu cheiro. Lá a gente vai ver que quando Jacó se aproximou de Isaac, ele sentiu o cheiro e viu que o cheiro era de Esaú. Por isso que Rebeca botou as roupas de Esaú que tinham o seu cheiro. E ele continua. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você realmente é meu filho Esaú. Observe que Isaac ainda está bem desconfiado. O velho está cego, mas ele está ligado que tem alguma coisa errada. Tem pressa, A voz não era de Esaú, a voz era de Jacó, que ele vai até falar aqui, Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E olha Jacó mentindo mais uma vez. Sou eu sou. O cara estava disposto a realmente obedecer ali sua mãe para poder agariar a bênção que realmente era dele. A bênção era dele. Só que ele está trazendo meios ilícitos para poder conquistar ali a bênção. E ele continua, então, lhe disse, meu filho, traga-me sua caça para que eu coma e o abençoe.
Jacó o trouxe a seu pai, comeu também, trouxe vinho e ele bebeu. Outro elemento será acrescentado aqui, o vinho, que não estava no desejo ali de Isaac no primeiro momento. Então seu pai Isaac lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como um cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Aqui é já falando da terra de Canaã, que era a terra prometida ali para o povo de Deus. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Por que cereal e vinho? Porque praticamente toda a questão do, vamos usar a terminologia bem moderna, o agronegócio na época era os cereais e o vinho. Era o que eles realmente ali produziam. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Observe a promessa. Seja Senhor dos seus irmãos. A promessa que já tinha sido prometida lá em Gênesis 25, sendo ressaltada e realmente sendo enfatizada aqui na vida de Jacó. Realmente a bênção foi para Jacó. E no versículo 30, o que é que acontece? Esaú aparece, né? Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença de seu pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Chegou aqui da caçada. Eu acho que foi mais ou menos assim. Jacó, né, ou Isaac, botou ali, abençoou Jacó, e Jacó, terminou, meu pai? Terminei. Não, vou embora. Deve ter sido mais ou menos isso. Por quê? Porque ele estava com medo. Jacó era covarde, era medroso. Ele era medroso. Ele estava com medo de Esaú. Oxe, ele do rebanho e da tenda. Esaú, caçador. Quem não teria medo? Né? Quem não teria medo? Quando Esaú aparece, a gente vê algo a mais acontecendo. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Novamente trazendo a ideia aqui da primogenitura. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Então, Isaac, aqui nesse momento, se deu conta de que outra pessoa tinha se apresentado ali diante dele para receber a bênção de Deus. E essa pessoa até então era Jacó. E quando ele vê toda aquela situação, a gente vê que ele ficou abalado e estremeceu. Porque ele sabia, parecia o João estava falando agora. Ele soube, né, que alguma coisa tinha acontecido fora do controle dele, mas não fora do controle de Deus. Estava no controle de Deus, estava fora do controle de Isaac. Isaac, como eu disse desde lá do início, ele queria abençoar Esaú. Porém, Deus já tinha prometido que quem iria receber a bênção era Jacó. E algo muito interessante que eu acho é o que vem em seguida e com conexão com esse último versículo que a gente leu. Ele fala assim: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Eu fico imaginando o desespero aqui de Esaú. Mas ele respondeu:
seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Aí já entra a ideia lá de que Jacó também significa a ideia de enganador, né? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, porque Esaú estava dizendo que ele era o filho mais velho, né? Sem vergonha isso também de Esaú aqui, né? E agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Ó, meus irmãos, observe um contraste muito importante que existe entre Jacó e Esaú. Esaú, ele não tomava as coisas santas como santas. Ele não tomava as coisas sagradas como sagradas. Ele tomava ali as coisas santas como algo comum. Para ele era comum. O direito de primogenitura, meus irmãos, era algo muito importante. Ser o primogênito era a bênção de Deus. E Esaú, por um prato de comida ali, vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Se ele tinha vendido, não era mais para ele estar se apresentando como o filho mais velho. Se ele tinha vendido, se ele tinha abdicado do direito dele por um prato de comida. Porque ele estava sempre falando: eu sou o filho mais velho. Quando Isaac chamou: vem aqui, meu filho, eu quero te abençoar, porque você é meu filho mais velho, eu vou te abençoar. Porque ele não foi honesto, né? Ele falou assim: pai, eu vendi o meu direito, agora quem é o mais velho é Jacó. Eu não tenho mais esse direito, eu vacilei, eu pequei. Não. Por quê? Porque ele tomava as coisas santas, as coisas sagradas, como algo comum. Porém, Jacó, ele via esses direitos, ele via essas coisas espirituais como sendo algo bom. Porém, a maneira como ele queria essas coisas espirituais, a maneira como ele agia, era uma maneira errada, era de forma errada. Mas ele valorizava as coisas sagradas, ele valorizava as coisas santas. A gente vê também aqui Esaú tentando dar um jeitinho para mudar aquela situação. O vulgo jeitinho brasileiro, né? Não, vou dar um... Não tem nenhuma bençãozinha aí para mim, não. O Senhor não guardou nada aí para mim, não. E observe o que ele diz no versículo 33. Abençoado ele será. Observe que Isaac, ele tomava as bênçãos de Deus, o abençoar como sendo algo realmente sagrado. Se abençoou, está abençoado. Não tinha esse negócio de meio termo. Não tinha aquele negócio de dizer que vai e não vai. Se você diz que vai, você vai. Se você tem que fazer, você faz. Não existia meio termo. É tipo quando muitas vezes a pessoa vai orar, a pessoa ora assim: Senhor, é tipo a leitura bíblica, né? Não, Senhor, eu prometo diante... Não prometa não. Comece não prometendo. Mas a pessoa: não, eu prometo que eu vou ler a Bíblia todo dia esse ano. Não faça isso. Ore assim: Senhor, me dá força para que eu leia a Bíblia todos os dias esse ano. Mas não prometa. Porque quando você está prometendo, você está puxando a força para você mesmo. Você está dizendo: Senhor, eu vou ler. Eu prometo, porque eu sou capaz. Eu fico, qualquer coisinha, qualquer dificuldade que acontecer, talvez você não leia. Então não prometa. Tome a sua palavra, aquilo que você fala, como sendo algo que você falou e que você deve cumprir. Eu vou usar uma terminologia para os homens: seja homem. Seja homem. Se você falou, faça. Não vou dar um jeitinho. Não existe jeitinho. O jeitinho brasileiro não é de Deus. O jeitinho brasileiro não é de Deus. Se a pessoa se corrompe no trânsito, o cara está dirigindo todo errado e tal, dirigindo lá, e a polícia para, aí o cara já começa a se tremer, o cara já começa a ficar pensando, o cara começa logo a gaguejar. Aí o guarda começa a falar: e o que é que a gente pode fazer? Né? Aí você: opa, o guarda aí está aberto a negociações. Pecando. Eu tive amigos meus, cristãos, que eu dei um carão, porque ele falou que quando foi fazer o exame do Detran, ele disse que levou R$ 50 na carteira, por precaução. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, por precaução, levou. Né? Depois eu falei com ele, conversei, disse: eu errei, pecou, se arrependeu, glória a Deus. Mas nós vemos aqui, Esaú, tomando as coisas sagradas como algo comum, tentando dar um jeitinho. Senhor, pai, não tem nenhuma benção aí para mim, não. O Senhor não reservou nenhuma benção para mim, não.
Mas Isaac já tinha falado, ó, abençoado ele será. A bênção foi para ele, não é mais para você, Esaú. Mostrando ali que se cumpriu todo o aspecto dos planos de Deus naquela família, naquela nação, né? Então, continuando, depois dos atos, lembre-se, toda escolha começa com um desejo, depois desse desejo vem um planejamento, depois você tem um ato, mas todo ato tem uma consequência, né? Então, toda escolha, que é o nosso quarto ponto da nossa ministração, quarto ponto e último, é que toda escolha terá consequências. Nós vimos que o fato de Isaac tá querendo abençoar ali Esaú, o seu primogênito, aquele que preparava uma comida boa e o seu predileto, ele percebeu que o que aconteceu não foi de acordo com a vontade dele. Ele estremeceu, ele ficou preocupado, ele ficou nervoso. Teve uma consequência aqui na vida de Isaac. Esaú perdeu aquilo que não era dele. Observe que não era dele. E lembre-se que muito provável que Isaac sabia da promessa que Deus tinha falado ali para Rebeca. Ou você acha que Rebeca ouviu a promessa de que o menor ia ser maior do que o maior e ficou calada? Muito provável que ela falou para Isaac. Falou, pai, Deus falou para mim que é Jacó que vai reinar sobre Esaú. Mas Isaac aqui tinha o seu predileto. Ele queria seguir de acordo com a sua ali vontade. Rebeca também perdeu muita coisa. Ela perdeu seu filho, que era tão chegado. Porém, tudo isso estava planejado, né, desde o início. Como eu disse, Jacó vivia muito próximo ali de Rebeca. E vamos continuar lendo nosso texto. Diz assim: Isaac respondeu a Esaú: eu constituí senhor sobre você. Ou seja, está falando, ó, ele é senhor sobre ti agora. E a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Ou seja, eu já coloquei ele superior a você e disse que ele vai ser muito abençoado aqui na terra. O que é que eu posso fazer por ti? Eu não posso dar um jeitinho e falar, não, Deus, ó. Deus, tu viu, né, que Jacó veio, fez aquela enganação ali, e você viu que foi um momento ali de pecado, eles erraram, eles me enganaram. Então, desfaz a bênção que eu dei para Jacó, e agora eu vou poder abençoar Esaú. Não, ele tinha como sagrado aquilo que ele tinha falado, aquela bênção que ele tinha imputado na vida de Jacó. Não tinha como voltar, não tinha como dar um jeitinho, já era. Por isso que ele fala, e abençoado ele será. E ele continua aqui, Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Ou seja, tratando aqui que a bênção novamente tinha sido realmente dada para Jacó. E Jacó, ele sofre também uma consequência dos seus atos, porque ele vai ter que fugir. Por quê? Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Mal sabia Esaú que o Isaac ainda viver mais 50 anos, mas ele acreditava que, né, iria, muito provável que Isaac fosse morrer logo e ele poderia ali matar Jacó, não trazendo ali uma amargura na vida de Isaac. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, alguém chegou, alguma pessoa da casa, ouviu Esaú falando, né, e foi até lá. Ele mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Tá? Tipo assim, paz, deixa meu pai morrer.
para ver o que é que eu vou fazer com Jacó? Deixe meu pai partir dessa para melhor, que eu vou matar Jacó, maquinando ali o mal. Não existia a possibilidade, no coração de Esaú aqui, não existia aquele pensamento, cara, eu vendi a minha primogenitura, eu não era mais o primogênito. Existia a promessa que quem deveria ser abençoado era Jacó. Ele não pensava nisso, porque ele não considerava a vontade de Deus, ele não considerava as coisas santas como realmente elas eram. Esse é o maior problema de Esaú. E Jacó não. Jacó considerava as coisas santas como elas realmente eram, e ele tinha desejo de ter aquilo sobre a sua vida. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você, e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque, estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas, como estas, perderei a razão de viver. Observe que Rebeca usou mais uma vez aqui de artimanhas. Não, eu não quero que o meu filho Jacó, né, se relacione com as mulheres aqui da região. Só que a real intenção de Rebeca não era essa. A real intenção de Rebeca era fazer com que Jacó fugisse. Jacó conseguisse ali salvar a sua vida e não perecesse. O interessante é que essa enganação de Jacó, que Jacó fez contra Esaú, vai refletir na vida dele em inúmeros outros momentos. Quando ele está com Labão, que ele quer se casar, quer ter Raquel, ele fala, não, trabalhe aí. Depois do período, tal período, eu lhe dou. Aí ele pega, quando vai trazer, traz Lia. Aí ele, como assim? Está me enganando? Olha aí, o Jacó. Está me enganando, Labão, tu? Que é isso? Eu trabalhei, foi por Raquel, não foi por Lia. Aí o que é que acontece? Ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder receber Raquel como esposa. Foi enganado aí. Quando ele quer ir embora, que começa ali a questão dos cabritos ali, que ele fala, ó, quando for liso é meu, né? Vai ser meu. Quando for listrado é teu. Aí Deus só manda liso, né? E Labão faz o quê? Não é assim que funciona, vamos inverter aqui, né? E Jacó continua sendo ali enganado por Labão. E lá na frente, ele como filho enganou ali Isaque, lá na frente, Jacó é enganado por seus filhos, com a morte ali de José. Eles chegam, arquitetam, falam, não, José morreu. Interessante que existe até um certo paralelo, que ele pega ali o sangue, pega roupas, pega sangue de animal, e ó, teu filho morreu, Jacó. José morreu. Muito parecido com a forma como ele enganou ali Isaque. Mas tudo isso aí a gente vê a soberania de Deus. E a gente consegue tirar basicamente 2 lições em todo esse aspecto, em todo esse texto. Que as nossas escolhas, primeiramente, elas terão consequências. Toda escolha que nós fizermos em nossas vidas terá uma consequência. A gente vê aqui consequências, né, na vida, tanto de Jacó, quanto de Rebeca, quanto de Isaque, quanto de Esaú. Nós vemos consequências acontecendo. Por quê? Porque eles tomaram determinados tipos de escolhas. E nas nossas vidas não é diferente. As escolhas que nós tomamos hoje irão ter consequências amanhã. Às vezes eu vou trazer uma coisa muito comum. No ensino médio, às vezes a mãe fala assim, meu filho, estude. Aí o cara quer ir para a escola, né? Pular muro, né? Eu me lembro que na época da escola, se você não tivesse um letreiro ali de pichação, você era o laranja. Você tinha que ter pelo menos algum apelido de pichação, né? Tipo, não sei o que, você tinha que ter algum nome ali. Algum grafite. Porque então você era o laranja. Se você nunca tivesse pulado o muro da escola, você era o abestado, você era o idiota, né?
O estudar era algo secundário na escola. O que valia mais na época da escola, na mentalidade da maioria das pessoas, era a curtição, era a diversão, era isso. Mas muitas vezes seu pai, sua mãe ou alguma pessoa ali próximo de você fala, estude, estude, estude. Aí muitas vezes você não estuda e acaba sofrendo as consequências ali no futuro. No futuro. A prática de exercício físico, estou falando para mim, isso aqui é uma chibatada para mim mesmo, né? A prática de atividade física, uma hora vai chegar a conta. Vai ter consequência dos atos que você tem hoje. Você não se exercitar, você não se cuidar. E pensando no aspecto agora, trazendo para o aspecto espiritual, né, para o modo como nós vivemos, se você não está se alimentando da palavra diariamente, se você não educa os seus filhos de acordo com a santa palavra, a conta vai chegar, as consequências chegarão. Se você não gasta tempo com seu filho, você também não investe tempo no seu filho, você está fazendo somente sua obrigação ao educá-lo. É sua obrigação. A obrigação de educar o João Otávio é minha, não é do irmão Fábio, não é do irmão Léo, é minha. É minha. Eles podem ajudar aqui na igreja em determinados momentos, mas a obrigação primária é minha. E se eu não escolher educá-lo de acordo com a palavra de Deus, uma hora a consequência vai chegar. Se eu não tenho um desejo profundo de ler a Bíblia, de estudar as Escrituras, de ler a Bíblia, de me aprofundar aqui nisso, aqui na palavra de Deus, uma hora as consequências vai chegar. Por quê? Porque você não vai estar instruído, você não vai estar alimentado. Quando vier a luta, você não vai pensar no que a palavra de Deus fala ao seu coração. Você vai pensar nos problemas que estão acontecendo. Veio o problema, você pensa, eita, esse problema está complicado, o que é que eu vou fazer com esse problema? Você esquece completamente a palavra de Deus, porque você não está lendo a palavra de Deus. Você não está estudando a palavra de Deus. Você não está meditando na palavra de Deus. Você muitas vezes pega a Bíblia somente para vir para o culto. Uma escolha que você está tomando. E essa escolha vai ter consequência. Porém, Deus, Ele é soberano. E que apesar de nossas escolhas, Ele cumprirá os seus planos. Observe que as escolhas desses personagens aqui, de Jacó, de Rebeca, foram escolhas pecaminosas, foram escolhas erradas. A gente viu mentira, nós vimos enganação, nós vimos manipulação, nós vimos pecados relacionados com o decágono ali, os 10 mandamentos, nós vimos isso. Porém, Deus, Ele é soberano. Ele pegou toda aquela situação para que a bênção de Deus chegasse até nós. Até a enganação de José, ali quando disseram que José tinha morrido, que José foi lá para o Egito, e Deus continuou a se mostrar soberano, lá na frente o que é que José fala? José fala assim, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Por que Deus me mandou para cá? Deus me mandou para cá para que eu fosse usado por Ele para providenciar mantimentos para as nações. E nós vemos ali Deus soberano. Mas isso não inibe, isso não tira as consequências que vai vir sobre o seu povo, mesmo nos seus pecados. Nós vimos Judas traiu Jesus Cristo, nosso Senhor. Judas traiu, vendeu Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi entregue e morreu numa cruz. Cabia isso acontecer? Sim, tinha que acontecer. Alguém teria que trair? Sim, teria que traí-lo. Mas isso não tira a culpa de Judas. Não tira. Isso não tira as consequências sobre a vida de Judas. Não tira. Porém, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Então, meus irmãos, eu não estou falando que, tá vendo? Eles pecaram e no final as bênçãos vieram para a vida dele. Não, você não sabe quais são os planos de Deus para a sua vida. Nós devemos buscar a obediência. É isso que Deus nos pede. Mas observe que em inúmeros momentos da sua vida, você já errou, você já falhou, e Deus mesmo assim lhe abençoou. Mas busque a santidade, busque cumprir a vontade dele, e busque servi-lo para a honra e glória do nome
dele. Amém? Vamos orar?